Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre um tema muito interessante, que são as mulheres do Evangelho. Existem várias mulheres no Evangelho, várias. Mas eu selecionei para a nossa conversa de hoje 7 delas, para que a gente converse um pouquinho sobre a história dessas 7 mulheres que estão ali dentro e que cada uma delas traz uma leitura, uma reflexão específica de um ângulo diferente dessas questões. Mas antes da gente falar especificamente sobre as mulheres, eu queria comentar um pouquinho antes sobre a estrutura da sociedade judaica, sobre como é que essa sociedade se organizava, para que a gente pudesse perceber o papel que as mulheres exercem dentro desse cenário. Então, a sociedade judaica, que mudou muito pouco ao longo desses últimos 2000 anos, ela já tinha naquela época um perfil extremamente patriarcal. Ela é uma doutrina, uma estrutura de sociedade muito focada na figura do masculino. Para você ver, por exemplo, quando você fala sobre a primogenitude, sobre a descendência, os homens é que são citados. Quando se fala dos filhos de Abraão, né, tem sempre aquela preocupação de destacar o aspecto masculino. Aí vai para Isaac, o aspecto masculino, e quando chega em Jacó teria tido 4 esposas, e com essas 4 esposas, 12 filhos. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Gad e Aser, Dan e Naftali, José e Benjamim. Essas são as chamadas 12 tribos de Israel. Mas, curiosamente, ele não teve só filhos homens, ele teve filhas mulheres também. E elas não são citadas. Nós temos uma filha dele que é citada no texto, que é Diná, por conta de uma circunstância que aconteceu para ela se apaixonar por um rei vizinho que deu um problema com os irmãos dela. Mas não existe uma referência para o feminino dentro desses textos. As mulheres são sempre colocadas no segundo plano, e os homens é que têm o protagonismo dessas histórias. Nós vamos perceber isso não só nesse período do Antigo Testamento, com relação ao livro do Gênesis, mas depois, quando você vai construir a história do povo dentro do cativeiro egípcio, novamente você vai ter uma percepção da figura masculina, porque houve uma determinação do faraó de se sacrificar todos os homens, as mulheres não. Mas os homens os escravos hebreus eram mortos para não gerar um contingente muito grande de revoltosos. Então, ali também você vai ter uma predominância do aspecto masculino. Quando Moisés faz a libertação do povo para a saída, eles só contam os homens, eles não contam as mulheres. Eles eram 600 mil homens, mas eles não dizem quantas mulheres, quantas crianças. Não, são 600 mil homens que saem. E assim sempre a figura do homem é sempre muito mais destacada do que a figura da mulher, que vai sempre tendo um papel secundário nessa estrutura. Quando no final eles se estabelecem como sendo capazes de ocupar a terra de Israel de volta, você vai ter de novo a predominância da masculinidade dentro da estrutura social judaica, inclusive na estrutura religiosa judaica. Você não tem sacerdotisas, mulheres em Israel. Você só tem os sacerdotes. A linhagem é masculina. Você vê que nos gregos você tinha as pitonisas, você tinha aquelas sacerdotisas. No mundo pagão, você vai encontrar muito mais a presença da mulher. No mundo judeu, ela não é uma figura destacada. Ela é considerada como sendo, na verdade, um elemento de segundo plano.
ela não tem determinadas regalias que eram oferecidas aos homens. E aí, muitas características eram negadas às mulheres. Então, elas deveriam ser submissas a seus maridos. Elas casavam muito jovens e eram submissas a eles. Elas deveriam obedecer àquilo que os maridos determinavam. E elas seguiam a vida dessa forma. Como também a elas não era permitido o estudo da Torá. As mulheres do judaísmo, diferente de outras religiões, elas não podiam ter acesso ao estudo. E existe até um filme chamado Yentl, com Barbra Streisand, em que ela se finge de homem para poder entrar numa escola rabínica para estudar, porque para as mulheres isso não é permitido, estudar a Torá não é uma coisa permitida. Então, naquela época, com muito mais força, a ideia de que a mulher tinha que ficar distante dos aspectos religiosos era ainda muito mais forte do que se pode imaginar nos dias de hoje. Para as mulheres, estava consagrada a questão do lar, da subalternidade, de fazer as funções dentro de casa, mas não saindo de lá. Tanto que existe muitas reflexões que a gente, quando encontra alguns textos judaicos, a gente vê assim, a maneira como eles tratam as coisas. Os rabinos consideram que o adultério não deve acontecer, mas para a mulher é considerado uma coisa muito grave. Para o homem é tido como ato reprovável. Para o homem é ato reprovável. Para a mulher é um pecado sem tamanho. Então, vai criando um abismo entre essas duas realidades. A forma como as pessoas lidavam com a sociedade e a inserção da mulher dentro dela tem bastante aspectos curiosos. Por exemplo, eles têm muita ideia de limpeza, de pureza. E as mulheres, quando estavam menstruadas, são consideradas impuras. Elas não vão à sinagoga. Elas não podem, quando ela está impura, ela não vai. Ela tem que ficar em casa, porque naquele dia ela está impura. Tudo que ela toca está impuro. Se ela tocar num copo, tem que quebrar o copo, porque o copo ficou impuro. Todas as coisas dela, elas são consideradas impuras. Ela não pode fazer nada para ninguém. As pessoas é que têm que fazer para ela, mas ela não pode ter contato com mais ninguém. É tida como uma coisa assim indescritível nesse sentido. Como também nessa sociedade, as mulheres elas não podem ter uma relação muito próxima com outros homens. Existe uma certa restrição nessa possibilidade de repente, alguém conversar com uma mulher, você ter contato com uma mulher, é uma coisa que não cabe muito bem nessa sociedade tão patriarcal. Então, é um modelo de sociedade bastante rígido. Então, os sacerdotes assumem a função, os maridos são o cabeça do casal, há uma hierarquização muito nítida dentro da família, embora o casamento seja monogâmico, né, porque ele não permite a poligamia dentro do judaísmo, mas é uma estrutura bem interessante do ponto de vista do papel que a mulher ocupa. Ela tem algumas coisas que também são bem significativas, no sentido positivo, né? São as mulheres que geram os judeus, não adianta o pai. Então, se um rabino casar com o rabino mais famoso que o mundo possa ter, casar com uma mulher não judia, seus filhos não são judeus, porque o vaso onde eles foram formados não é um vaso judeu. Então, os filhos, se quiserem ser judeus, têm que passar por um processo de conversão, e nem sempre é bem visto. O processo de conversão é meio polêmico dentro do judaísmo. Então, eles não têm isso. E ao contrário também, se uma mulher que é judia, ela tem um filho de qualquer outra pessoa, o filho é judeu. Porque foi gerado num ventre judeu.
Como o ventre é judeu, então você vai dizer, a mãe é judia? Então é judeu. Tanto que as pessoas perguntam, qual é a definição de judeu? A definição de judeu é o filho da judia. Essa é a definição de judeu. Então, se você quiser saber se você é judeu, pergunte à sua mãe. Se sua mãe for judia, então você é judeu. Se ela não for, você não é judeu. Então, ela tem essa certa relevância na sociedade por conta disso. Como também, em algumas cerimônias, elas têm a primazia de determinadas coisas. Na reunião do Shabat, por exemplo, as mulheres são muito importantes, porque reunião do sábado, elas preparam a mesa, elas que organizam a comida, elas que fazem tudo. E o acendimento das velas, feito no início do Shabat, com as mãos postas sobre os olhos, são as mulheres que fazem. Elas é que abrem o Shabat. Então, não são os homens. Você tem que ter a mulher para que o Shabat possa ser completo. Só se não tiver nenhuma mulher no ambiente, aí é que você vai ter que transferir essa responsabilidade ao homem. Mas essa possibilidade de iniciar o Shabat, porque acende-se 2 velas quando inicia o Shabat. Você acende as 2 velas e não pode contemplar a chama. Acende as velas e tapa o rosto. E aí faz uma reza específica, que refere-se à criação do mundo, que Deus fez a luz e tal. Então, a reza é nesse sentido. Aí é que a mulher tira a mão de sobre os olhos e contempla a luz. Aí, Fiat Lux, faça-se a luz, e começa o Shabat. Aí o Shabat só começa depois que as luzes estão acesas e a mulher contempla a luz que surge da vela. Aí pode-se dizer, o Shabat começou. Aí vem toda a cerimônia. Então, ela tem algumas regalias litúrgicas, mas do ponto de vista específico de espaço legal, é bem mais complicado. Hoje, com o avanço da sociedade, as discussões, algumas coisas já mudaram em termos de herança, da própria legislação. Mas pela ótica específica religiosa, a mulher ela não tem muito espaço. E na época de Jesus, as coisas estavam ainda bem mais difíceis do que nos dias de hoje. E é por isso que, para que a gente possa fazer o nosso estudo desta tarde, a gente precisa viajar no tempo, para voltar a essa época em que as mulheres possuíam apenas esse espaço mais voltado para ocupar na sociedade uma condição de ficar na retaguarda das coisas, para que a gente comece a ver. Eu trouxe, portanto, para que a gente possa estudar na nossa tarde de hoje, 7 mulheres dos evangelhos. E a primeira delas, evidentemente, não poderia ser outra, a primeira das mulheres a estudarmos dentro dos evangelhos, é a figura de Maria, da cidade de Nazaré. Nós temos muito pouca informação sobre ela dentro do texto bíblico, porque, a bem da verdade, os evangelhos não consagram muita informação para ela. Nenhum dos 4. Dos 4 evangelhos, apenas 2 falam da infância de Jesus e da sua gravidez e esse fenômeno do surgimento da história de Maria dentro do cenário do cristianismo. Os outros 2, São Mateus, Marcos e João, eles abordam um pouco os aspectos referentes à maternidade em si. Mas, mesmo com as informações que a gente obtém dentro do texto bíblico, ainda é pouco em relação ao que nós encontramos em outras fontes. Nós temos outras fontes bastante curiosas. Por exemplo, o Proto-Evangelho de Tiago é uma literatura muito interessante que traz muitas informações complementares. Nós não podemos dizer se o Proto-Evangelho de Tiago é verdadeiro ou não, mas ele traz muita informação sobre Maria. E um outro texto que também traz muitas informações sobre Maria é o Corão Sagrado. Entre os muçulmanos, Maria tem um destaque muito grande lá dentro. Ela é uma das 4 mulheres consideradas como que perfeitas, e por isso ela tem o texto todo faz muita reverência a Maria. Ela é citada 35 vezes no Corão, 35. Ela possui um capítulo que se chama Surata, dedicado apenas a ela, que tem o nome dela, Maryam.
e há um outro que é destinado à história dos seus pais. Então, ela tem uma relevância muito maior dentro do Corão do que dentro dos próprios evangelhos. E os evangelhos não falam sobre a mãe dela, sobre a sua infância, não falam nada disso. E o Corão fala sobre essas questões. E também, dentro do proto-evangelho de Tiago, também tem informações sobre a infância dela, sobre seus pais, sobre sua história, dando um retrato, que a gente não pode dizer se é o exato, mas é um retrato mais completo da personalidade dela. Esses dois retratos do Corão e do proto-evangelho, eles encontram muito eco nas palestras que Divaldo Franco faz sobre Maria de Nazaré. Então, quando você ouve Divaldo falando de Maria de Nazaré, às vezes perguntamos de onde ele teria tirado isso. Essas informações estão no próprio Evangelho de Tiago e estão também no Corão Sagrado, porque nos Evangelhos mesmo a gente vai encontrar pouca informação nesse sentido. E esses textos, eles falam basicamente que Maria teria sido órfã de pai e de mãe quando muito jovem e teria sido levada para o Templo de Jerusalém e foi criada como uma criança do templo, pelo fato de não ter uma família específica. Ela foi criada ali dentro porque ela possuía um vínculo com os sacerdotes. Se a gente bem lembrar, quando ela fica grávida, ela visita a sua prima Isabel, que é casada com Zacarias, que é sacerdote. Então, ela tem uma história ligada próximo dos sacerdotes, porque aquilo ali tudo é na forma de família. A herança é hereditária em termos de sacerdócio. Você não se torna sacerdote porque você quer, não. O sacerdote vem de uma linhagem familiar. Então, ela deveria pertencer a uma linhagem familiar de sacerdócios. E, segundo o Corão, quem fica tomando conta dela no templo é Zacarias. Ele que cuida dela. Ele é bem mais velho que ela e olha para Maria com muita atenção, porque ela era uma menina de muitas virtudes. E, segundo o texto, ele sempre pedia a Deus que desse a ele um filho, que ele não tinha, mas que esse filho viesse com as virtudes que Maria possuía. Ele queria muito que o filho nascesse com o perfil psicológico dela. Daí, conta o proto-evangelho que, quando ela se tornou adolescente, os sacerdotes acharam por bem tirá-la do templo, porque ela não poderia ficar mais ali. Ela ia ficar mocinha, vai menstruar, não pode ficar ali, porque ela vai tocar nas coisas e não pode tocar, ficou impura. Então, tem que tirar ela dali para que ela fique sob a guarda de alguém. E eu não posso dizer para vocês se é exatamente essa a verdade, mas o próprio Evangelho diz que havia uma série de homens idosos que eram homens corretos, e entre esses homens havia José. E os sacerdotes fazem uma reunião e escolhem entre todos José para ser uma espécie de guardião dela. Ele faria o papel de tutor, mas não de marido no sentido de matrimonial mesmo, de ter uma vida sexual com ela, mas ele ficaria como uma espécie de tutor da menina. E isso é o que está escrito no proto-evangelho e que também aparece no livro, no Corão Sagrado. O proto-evangelho de Tiago é um dos 72 textos considerados textos apócrifos dos evangelhos. E aí eles se mudam, vão para Nazaré, ela muito jovem e José já um homem idoso, que teria, segundo dizem, 60 anos aproximadamente, quando ele se torna o seu tutor. Ela vai para Nazaré, ali acontece o fenômeno da gravidez, e os diversos textos todos apontam na direção de uma gravidez diferente. São poucos os evangelhos, são 72. Poucos são os evangelhos apócrifos que dizem que houve uma relação entre José e Maria. A maior parte deles, inclusive o proto-evangelho e o Corão, dão a entender que não teve contato sexual. No caso específico do Corão, nem José existe. Quem vai falar de José é o próprio Evangelho de Tiago. O Corão vai falar que ela era uma garota do templo, etc. Depois ela sai sob a tutela de Zacarias, mas a figura de José não existe.
No proto-evangelho aparece a figura desse homem mais idoso que participa da vida dela. Não existe uma referência dentro dos textos bíblicos ou desses textos apócrifos que a gente possa citar aqui, ó. Maria teve uma relação carnal com José. A gente não tem isso. A razão está a dizer que tenha sido assim, mas nós não temos essa informação desse tipo. E o certo é que ela, então, engravida e o nascimento da criança, que vai acontecer na ida para Belém, difere nas narrativas. Para o proto-evangelho de Tiago, ele não nasceu numa estrebaria. Ele nasceu numa caverna, a caminho de Belém. Eles não tinham conseguido chegar na cidade, eles estavam já próximos da cidade, nos arredores da cidade, mas ela não consegue completar a viagem. Então ele encontra uma caverna e ele estava com alguns dos seus filhos, ele deixa alguns dos filhos tomando conta de Maria, que está tendo a criança, e vai até a cidade, pega uma parteira e volta para fazer o parto. Isso é o que está colocado no próprio evangelho. No evangelho bíblico mesmo, nos dois, tanto Mateus como Lucas, a história teria se dado numa estrebaria, onde Jesus teria sido colocado numa manjedoura. Mas o importante dessa história não são esses fatos, mas é a personalidade dessa mulher que está por trás de tudo isso. Desde o primeiro contato que os espíritos fazem com ela, falando da sua missão, em nenhum momento você encontra ela tentando recuar da tarefa. Ela sempre aceita as determinações que lhes são impostas. No Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel aparece para lhe dar a notícia de que ela ficaria grávida, ele fala para ela que ela ficaria grávida e ele não vai embora, ele fica parado, como que esperasse dela alguma coisa. E depois de um silêncio que ela faz, ouvindo tudo que ele diz, aí ela diz: eis aqui a serva, Senhor, que cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Ela teria, segundo os textos, 16 a 17 anos. Uma garota. E com essa idade, ela já se coloca na condição de permitir que todas as coisas aconteçam. E vai haver uma sequência de fatos, depois disso acontecido, em que as pessoas que a encontram, quando veem a criança, sempre fazem referência à grandiosidade do menino. Quando os pastores aparecem para saudar o menino na manjedoura, eles dizem que os anjos teriam aparecido e dito que ali estava o Salvador. Ela nunca diz nada, e o texto assim: e Maria guardou todas essas coisas no seu coração. Depois eles vão ao templo entregar o menino para que ele seja circuncidado, como dita o ritual judaico. Quando ela chega lá, ela encontra Ana, a profetisa, e encontra também Simeão. Os dois se aproximam do menino e Simeão diz: agora eu posso morrer, porque eu pedi a Deus que eu não morresse antes de ver a salvação. E o garoto tinha 8 dias, e não dá nem para saber se ele era ou se não era, mas a mediunidade dele já indica: esse é o cara que a gente estava esperando. E aí ele fica extremamente emocionado com a possibilidade de ver o menino, e de repente ele se vira para Maria, olha nos olhos e diz para ela: teu filho virá para a queda de muitos de Israel. E quanto a ti, mulher, uma espada trespassará o teu peito. E aí diz o texto: e Maria guardou todas essas palavras dentro do seu coração. Ela vai perder um pouco a presença dentro do texto bíblico durante o período da vida pública de Jesus, e nós temos assim até a sensação, parece que ela teria como que sumido da história. Mas, e às vezes as pessoas podem ter a ideia de que ela, de fato, se desconectou do filho, que o filho foi embora fazer a pregação e se desvinculou da família. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque se isso fosse verdadeiro, o que faria Maria em Jerusalém quando ele foi crucificado?
Se ele verdadeiramente tivesse rompido e tivesse seguido uma vida distante dela, ela não teria nada o que fazer em Jerusalém. Ela morava em Nazaré, muito distante daquele lugar. Isso é um indicativo de que ela, já com uma certa idade, acompanhava o filho nas suas peregrinações. E naquela específica viagem para Jerusalém, ela estava presente, porque é ali que a gente vai encontrar os traços mais significativos da personalidade dela. O livro Boa Nova nos dá conta de que quando Jesus é preso, João, o evangelista, é que vem trazer a ela a notícia, e ele a chamava de mãezinha. E ele chega com ela e diz: mãezinha, prenderam Jesus. Então, sem entender por que faziam aquilo com o filho dela, ela sai durante a noite e fica tentando entrar na cadeia onde Jesus estava preso. Um soldado jovem que está na entrada não permite que ela tenha acesso e a empurra com violência e ela bate com a cabeça numa pedra e abre um ferimento na testa que começa a sangrar. Mas ela não se afasta. Ela passa a noite sentada do lado de fora da cadeia, esperando pelo filho. De manhã cedo, ela teria dormido do lado de fora e ela acorda quando os soldados estão tirando Jesus. E ela assiste ele passar todo machucado, todo ferido e sangrando. E ela decide acompanhar o filho durante todo o trajeto que vai acontecer, porque ele ainda será julgado e depois será crucificado. Ela vai acompanhar todas essas cenas, ela vai estar presente em todos esses momentos da crucificação, e vai ser ali no alto do Gólgota que Jesus vai oferecer João para cuidar dela, dizendo: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ao oferecer Maria para João, é o indicativo de que José não existia mais na terra. E que muito provavelmente ele também não tinha irmãos. Porque se ele tivesse, ele não precisaria confiar a guarda de sua mãe a um estranho do ponto de vista familiar. Ela, portanto, é marcada por ser um espírito que conseguiu fazer esse movimento de aceitação das coisas. E quando ele está na cruz, ela lembra das palavras de Simeão: e quanto a ti, mulher, uma espada trespassará o teu peito. E nessa hora, ela relembra todas as coisas que lhe haviam sido ditas, todas as histórias que haviam sido comentadas sobre o Messias, e isso reaquece o coração dela, fazendo com que ela perceba que, na verdade, todas as coisas que ela viveu foram uma preparação para a capacidade de ser a mãe de alguém que, sem ter feito nada de errado, ia encontrar um término tão estranho para quem só fez o bem. Ela se consagraria não como mais uma discípula de Jesus, ela não se tornou uma divulgadora da sua mensagem. Nós não encontramos Maria pregando a mensagem de Jesus. Ela não é alguém que, de posse da possibilidade de entendimento de Jesus, tenha saído pelo mundo para divulgar, porque essa não era a missão dela. A missão dela era ser mãe. E ela foi mãe não só dele, mas de todos os outros. No livro Paulo e Estevão, há referências do encontro de Paulo de Tarso com Maria de Nazaré.
Ele vai a Éfeso e ele encontra com ela. E ele fica profundamente impressionado com a candura dela. Ele toma as mãos dela, ele fica observando aquela mulher idosa, mãe de Jesus. Ele fica profundamente envolvido pela grandeza dela. E todos a chamavam de mãezinha. Quando, mais tarde, Paulo de Tarso vai fazer uma viagem indo para Roma, os discípulos vão até a praia para se despedir dele, porque ele estava passando sem poder descer, e ele para em Éfeso. E, para surpresa dele, as pessoas de Éfeso estavam todas na praia esperando por ele. Inclusive ela. Ela veio, mesmo idosa, segurando pelo braço de João, ela desce para falar com ele. E isso funciona muito, porque ele tinha a perspectiva de escrever um evangelho que ele nunca conseguiu fazer, que o tempo não permitiu. Então ele pediria a Lucas para fazer um evangelho, para complementar as notas de Mateus. Maria, portanto, é um personagem do evangelho extremamente interessante, não só pelo fato de ter sido a mãe de Jesus, mas pelos traços da personalidade, das suas características, enquanto ação diante de todas as situações que a vida lhe deu. Ainda que muito jovem e vivendo uma série de dissabores, ela nunca demonstrou nenhum sinal de decepção ou de inaceitação da história. Ela passa, por exemplo, por esse motivo para nós como sendo, na verdade, o exemplo de submissão à vontade de Deus. Porque o que ela disse quando ainda era adolescente, faça-se em mim conforme a sua vontade, ela cumpriu durante toda a vida, porque ela vai se submeter a essa vontade durante todo o tempo. Porque a vida lhe pediria uma série de renúncias, muitas renúncias. Desde o momento em que ela é engravida até o final da sua existência, ela vai ter, na verdade, uma conexão sempre muito forte com toda essa história. Jesus iria mudar profundamente a história dela. O filho seria um divisor de águas na vida dela. Ela pode não ser uma discípula pregadora do Cristo, mas ela interpretou aquele conhecimento de maneira muito intensa no período que ela conviveu dentro do cristianismo nascente, na cidade de Éfeso, sob a guarda de João, que ficou para cuidar dela. Esta mulher, portanto, ela é um personagem muito importante para a nossa discussão dessa tarde. Um segundo personagem muito importante para todos nós é uma outra Maria, que não é a Maria de Nazaré, é a Maria de uma outra cidade, a Maria da cidade de Betânia. Maria da cidade de Betânia era irmã de dois outros personagens bem conhecidos do Evangelho, Lázaro e Marta. Maria vai aparecer no Evangelho apenas 3 vezes. Existem 3 passagens em que Maria aparece. A primeira delas é uma passagem no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, onde nós encontramos Marta e Maria preparando as coisas para a chegada de Jesus. Diz o texto que ele teria ido para Betânia para participar de uma atividade na cidade, e quando eles estão lá, as pessoas se juntam para ouvir Jesus, e Maria se mistura com os homens e se senta no chão, aos pés de Jesus. Então, nessa primeira passagem, segundo o evangelista Lucas, a gente vai encontrar Maria aos pés de Jesus. Ela está aos pés dele. E aí Marta, vendo a irmã sentada no meio dos outros, chama a atenção de Jesus. Ela chama Jesus no canto e diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha para tudo fazer?
ordena a ela que venha me ajudar. Então ela reclama com Jesus e ainda dá uma ordem para ele. Reclama e ordena. Ordena que ela venha me ajudar na cozinha, que ela saia daí e venha me ajudar. E Jesus diz a ela: Marta, Marta, andas preocupadas com tantas coisas, mas só uma é importante. Maria escolheu a melhor parte, a parte que não poderá lhe ser tirada. A narrativa encerra aí e a gente não sabe se Marta realmente aprendeu ou não aprendeu a lição. Mas ela representa ali todo esse universo material, essa preocupação material da vida. Então, essa é a primeira das ocorrências em que Maria aparece. A segunda ocorrência de Maria nesse texto vai ser no Evangelho de João, no seu capítulo 11, na hora que está acontecendo a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro adoeceu e foi sepultado, diz o texto bíblico que Jesus tinha que ir, mas diz, a gente vai depois a Betânia, e ele não vai imediatamente. Ele ainda ficou uns dias e depois ele foi. Então parece assim que intencionalmente ele não quis ir logo que recebeu a notícia. Ele só aparece em Betânia depois de tudo acontecido. Quando ele chega em Betânia, eu vou tratar logo os dois personagens juntos, que fica mais fácil. Marta e Maria. Os dois logo de uma vez. Quando a gente vai encontrar essas duas personagens, a gente vai encontrar de novo nesse capítulo 11 de João, que é onde está a história da ressurreição de Lázaro. O evangelista João diz o seguinte, que as duas irmãs estavam na casa chorando, lamentando a morte do irmão, e Jesus não estava. E aí veio alguém e disse, Jesus está vindo, ele está vindo na estrada. Só que Maria não ouviu isso, mas Marta, antenada nas coisas, ouviu que Jesus estava vindo, se levantou e foi ao encontro de Jesus. Quando ela chega ao encontro dele, ela diz uma frase horrível para Jesus. Ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. De certa maneira, ela transferiu para ele a responsabilidade pela morte do irmão. Igual a gente diz para um médico assim, doutor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha passado mal. Foi a sua ausência que fez ele adoecer. Então, ela cobra de Jesus isso. Ela diz, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, então, responde para ela, não crês que eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que alguém esteja morto, viverá? Ela diz, não, isso eu sei da ressurreição do futuro, eu sei que vai acontecer. Mas eu estou falando do meu irmão que estava doente e que morreu. E que se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí ele não faz nada, Jesus não se move para fazer nada em favor de Lázaro, pela postura que Marta toma. Aí o que Marta faz? Marta volta pelo caminho, vai no ouvido de Maria, está nos evangelhos, e diz no ouvido de Maria uma mentira. Diz assim para ela, o Senhor está vindo e mandou te chamar porque ele quer falar contigo. Isso não é verdade. Ele não a chamou e não disse que queria falar com ela. Quando Maria ouve isso, ela sai correndo. Ela sai correndo. E encontra Jesus ainda no mesmo lugar que Marta o havia encontrado fora da cidade. Mas, diferentemente de Marta, quando Maria corre na direção de Jesus, ao chegar próximo dele, ela toma uma atitude indescritível. Quando ela se aproxima de Jesus, ela se joga de novo nos pés dele. É a segunda vez que ela aparece nos evangelhos e ela está de novo aos pés do Mestre. Ela se joga nos pés de Jesus, chorando, e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.
ela diz exatamente a mesma frase de Marta. As palavras são as mesmas, mas o sentido é diferente. Porque enquanto Marta fala no sentido de uma cobrança, de que ele deveria estar lá para que ela pudesse ter o irmão ainda vivo, para Maria é um sentimento de fragilidade. Dizer, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela começa a chorar nos pés dele. Ela chora nos pés dele. Mas ela não pede que ele o ressuscita. Um detalhe da conversa dele com Marta, a primeira, ele diz assim, não crês que eu sou a ressurreição e a vida? Ela diz, eu sei, Senhor, mas eu também sei que tudo que tu pedires a Deus, ele faria. O que tu pedires a Deus, ele faz. Então, de certa maneira, ela está colocando Jesus na parede, dizendo, pede para ele ficar curado, porque se tu pedir, ele vai fazer. Vai. Ela está, uma segunda vez, mandando em Jesus. Na primeira narrativa, ela está mandando em Jesus. Na segunda, ela está mandando nele de novo. Ou seja, aquela experiência que aconteceu lá não deu a ela a leitura espiritual das coisas. Enquanto que Maria, na primeira vez, está aos pés do Mestre. E na segunda se joga aos pés dele. Diz a mesma frase da irmã e começa a chorar. E as pessoas em volta dela também choram. E o evangelista diz, e Jesus, vendo tudo aquilo, moveu-se de íntima compaixão e perturbou-se em espírito. E daí vem o versículo mais curto de todo o texto bíblico. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 35. É um versículo que só tem duas palavras. Diz, e Jesus perturbou-se em espírito. Ponto. Aí diz, Jesus chorou. O Cristo chora e pergunta, onde o puseste? E aí dizem onde ele está sepultado, ele vai até lá e faz, então, a ressurreição de Lázaro. É a segunda aparição de Maria e a segunda aparição de Marta nos evangelhos. Mas elas apareceriam uma terceira vez. Elas que estavam no evangelho de Lucas, no capítulo 10, no evangelho de João, no capítulo 11, elas vão aparecer no capítulo 12 de novo. Porque depois da ressurreição de Lázaro, eles resolvem fazer uma espécie de uma festa, de um jantar, para celebrar a ressurreição de Lázaro. Então, diz o texto que prepararam um jantar e Jesus estava sentado à mesa, jantando, e Lázaro estava ao seu lado. Então, Lázaro havia sido sepultado e quando ele foi retirado do sepulcro, ele voltou à vida nessa circunstância, depois de ter estado sepultado por 4 dias. Uma outra curiosidade da personalidade de Marta, a gente encontra na hora que Jesus vai ressuscitar Lázaro, porque ela não está presente quando Maria fala para ele isso. Mas quando Jesus vai até o túmulo para ressuscitar, Marta está próximo. Então, olha só como é a situação. Marta diz a ele assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas tudo que tu pedires a Deus, Deus fará para ti. Ela não pede, mas pede que ele ressuscite o irmão. Mas no fundo, ela não acredita que possa ressuscitar. Ela está, na verdade, muito chateada com Jesus, porque ele não esteve presente na hora que o rapaz estava doente. Maria não faz esse pedido, mas Jesus, entendendo a vontade dela, vai para fazer a ressurreição. Quando chega lá, Jesus diz, onde o puseste? Ali. E Jesus diz, rolai a pedra e manda que tirem a pedra. Marta, exatamente Marta e não Maria. Marta, a que tinha questionado todas essas coisas, não acredita na ressurreição.
vira-se para Jesus, está nos evangelhos, e diz: Senhor, ele já cheira mal, já tem 4 dias que ele está no sepulcro. Então, ela não estava com o coração crente de que aquilo poderia ser feito. Ela estava, na verdade, lamentando a morte, que uma vez ela estabelecida, ela não poderia ser revertida. Então, ela estava dentro de uma perspectiva de descrença. Por quê? Porque na hora daquele jantar, ela não sentou para ouvir, ela ficou cuidando da comida, mas não cuidou de sentar e ouvir a mensagem. Então, ela agora estava muito focada na leitura material que as pessoas têm. E daí vem o jantar. Quando chega o jantar, Lázaro está sentado na mesa com os outros, jantando, comendo, e diz o evangelista, e Marta servia. Não adiantou de nada, gente. Ele encontrou com ela no capítulo 10, disse para ela que ela não se preocupasse com isso. No capítulo 11 de João, ele encontrou de novo e provou para ela de que ele é capaz de ressuscitar uma pessoa que estava há 4 dias, dentro daquela perspectiva. Então, apesar de todas essas demonstrações, ela não se mobiliza nesse sentido. Só que Lázaro está sentado à mesa. Marta está servindo à mesa. Mas Maria não está no ambiente. Maria não aparece, só estão os dois. Falta Maria para fechar a presença dos 3 irmãos na cena. E quando você começa a ler os evangelhos, ela aparece subitamente na história. Diz assim, e eis que surgindo por detrás, Maria apareceu, trazendo um vaso de alabastro de alto preço. E ela, então, ao se aproximar, se joga de novo aos pés de Jesus. São 3 passagens. Todas 3, ela está aos pés do Mestre. E ela beija os pés dele, ela passa os cabelos, e ela traz um vaso de alabastro, que no dizer do evangelista Marcos, ela quebra o vaso e derrama todo o conteúdo do vaso no Cristo, como querendo dizer que não tinha mais por que guardar o conteúdo para mais nada. Não aconteceria mais na vida dela nada mais importante do que aquela visita daquele homem. O momento em que ela faz isso é um processo de ruptura completo com a questão dos interesses materiais, a descoberta do valor da espiritualidade sobre os aspectos da materialidade. Maria é, portanto, um símbolo específico. O símbolo que Maria oferece para nós seria a condição de perceber a espiritualidade em todas as questões referentes à materialidade. Ela consegue, diante de um jantar, entender que o jantar, que poderia ser material, é um jantar espiritual. Então, ela, nessa hora, faz uma reflexão sobre todas essas coisas, mostrando a espiritualidade dentro de um jantar. O banquete não era físico, era espiritual. Quando ela encontra com Jesus na hora da ressurreição, o que ela estava atrás era da vida e não do lamentar da morte. E quando ela encontra Jesus nesse jantar segundo, ela quebra o vaso de alabastro e derrama tudo. Então, ela é a capacidade de demonstrar o quanto pode existir de espiritualidade na materialidade das nossas coisas. E em contradição, nós temos a figura de Marta. Marta é o quê? Marta é a expressão da materialidade em tudo aquilo que é espiritualidade. Aparece Jesus com uma mensagem extremamente espiritual e ela se volta para o aspecto material dela. Existe a desencarnação de seu irmão e ela, em função da visão que ela tem de mundo, ela descrê na vida após a morte. Ela desacredita em todas as possibilidades e se prende à dor. Então, ela não consegue, mesmo diante das condições de espiritualidade, perceber a grandeza da vida. E na terceira oportunidade, em que ela está ao lado de um homem que teve, segundo a teologia clássica, o dom de ressuscitar alguém, que a gente sabe que pela leitura espírita
essa questão da ressurreição não seria de uma morte em si, mas de um processo de acentuado fenômeno de adoecimento. Então, mesmo diante de uma circunstância dessa totalmente impensada, ela está novamente à mesa servindo, sem perceber a grandiosidade daquele que estava ali. Uma representa, portanto, o dom de ver a espiritualidade dentro dos aspectos materiais, e a outra consegue ver a materialidade em todas as expressões que a gente pode ter de espiritualidade que a vida nos oferece. Assim, nós temos aqui 3 mulheres do Evangelho: Maria de Nazaré, Maria de Betânia e Marta de Betânia. Temos um quarto personagem também muito interessante nesse cenário. O quarto personagem que temos é a mulher adúltera. Os evangelhos não registraram seu nome. Nós não sabemos o nome que ela tinha. Sabemos apenas que era uma mulher e que, se ela estava numa condição de adultério, ela só poderia ser casada. Não existe adultério de mulheres solteiras. Ela não era, portanto, uma prostituta. Ela era uma mulher que tinha uma outra pessoa e que, em função das circunstâncias que a vida lhe impôs, ela acabou vivendo uma experiência de adultério e os homens, então, trouxeram a mulher em flagrante adultério para Jesus para tentar incriminá-lo, porque se ele dissesse que ela deveria ser apedrejada, ele cumpria a lei de Moisés, mas ele se desentendia com seu povo pelo perdão que ele pregava. Se ele ensinasse que tinha que perdoar, ele ficava bem com seus discípulos, mas ele descumpria a lei de Moisés, então ele seria o apedrejado. Então, ou ele se destruía, ou ele seria morto apedrejado. Ele não tinha outra opção, só tinha essas duas. E aí trazem a mulher para Jesus. E é interessante observar que, se era uma mulher que foi pega em adultério, o adúltero não veio junto, só veio ela. Cadê o cara que estava com ela? Ele não veio junto. Os homens só trazem a mulher. Por quê? Porque era um ato reprovável, mas para ela era um pecado terrível, justificável para apedrejamento. Quando a mulher se apresenta, o evangelista João traz alguns detalhes bem curiosos, que eles apresentam a mulher a Jesus. Ele não diz nada. Ele fica olhando a mulher, e aí, então, percebendo a movimentação dos homens, ele diz aquela famosa frase que todos conhecemos: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí fala o evangelista que, depois de dizer isso, ele se cala e fica no chão escrevendo algumas coisas. Ele riscava no chão. Aí algumas hipóteses surgem, né? Dizendo que ele riscava os pecados dos homens no chão. Então ele foi botando no chão, escrevendo os erros que os que estavam acusando cometiam. Se era isso ou não, nós não sabemos, mas o evangelista diz uma coisa bem curiosa. Ao ouvir as palavras de Jesus, os homens começaram a se retirar, um a um. Aí diz o evangelista, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos, e que, portanto, haviam vivido mais e tido mais oportunidade de errar, sentiram de maneira mais forte a ideia de que eles não estavam isentos de pecado para jogar uma pedra. E aí eles começaram a se retirar até que ficaram só os mais jovens e depois não ficou ninguém. Depois que todos se retiraram, quando ela ficou sozinha com ele, ele pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu, eu não sei, Senhor, eles se foram. E o Cristo diz a ela, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Observe que ele não exime a mulher de responsabilidades. Ele diz, eu não vou te condenar. Mas ele não diz, segue a tua vida como está. Não voltes a pecar. Não faça mais isso. Ele não deixa de dar a ela uma instrução no sentido de mudança de vida. Mas ele também não estabelece para ela uma condenação,
um processo de exclusão ou de crítica a ela, como se ela não fosse merecedora de alguma coisa. Isso também não te condena. Vai e não tornes a pecar. Por quê? Porque, segundo o livro Vida e Sexo, aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Então, nós temos compromissos maiores ou menores na área da afetividade, na área da sexualidade, retirando de nós toda a possibilidade de nós estabelecermos crítica a quem quer que seja, no que diga respeito a essa nossa relação com as nossas energias afetivas. Nós, portanto, nesse momento tão conturbado que a nossa sociedade vive, de tantos conflitos, tantos ódios, tantas agressões, em que as pessoas se tornam tão violentas, a gente precisa fazer uma reflexão para ver se até que ponto nós estaríamos inspirados por essas palavras de Jesus ou estaríamos simplesmente vivendo as coisas como se nós fôssemos os justiceiros do mundo. Se o próprio Cristo, que não possuía responsabilidades a se defrontar com a lei de causa e efeito, ele que era sem culpa, não condenou a mulher, por que motivo nós, que somos cheios de tantos vícios, de tantas imperfeições, nos arvoramos no direito de poder criticar quem quer que seja? Isso não faz o menor sentido. Nós estabelecermos julgamentos sobre as pessoas dentro dessa área. E aí nós vamos encontrar várias mensagens mediúnicas trazendo informações complementares sobre essa história, do porquê que aquilo estaria acontecendo, quem era a figura do adulterador, quem era essa pessoa que a assediava, quais eram os dramas que ela vivia, mostrando para nós que diante de uma circunstância desse tipo, nos dias atuais ou do passado, que a gente olhe sempre com muita misericórdia para as pessoas envolvidas nesses dramas, porque no fundo, conforme Emmanuel nos fala, ninguém machuca a ninguém sem ferir a si mesmo. Nós somos, na verdade, a primeira vítima quando nós fazemos algum tipo de movimento nessa direção. Nós temos que compreender que, no fundo das nossas histórias, existe uma reflexão que a gente precisa fazer. É que as leis de Deus, elas vão nos esperar pelos milênios afora, pelo tempo que for necessário, até que nós aprendamos efetivamente como é que a gente vive as lições do amor, porque tudo aquilo que nós dermos a outrem também nos dará. E aí, destaca-se dentro desse ambiente as responsabilidades que a gente precisa ter nos nossos aspectos afetivos. E aí, a mulher adúltera, ela acaba passando pela história do Evangelho, citada apenas pelo evangelista João. Ninguém mais cita essa história. É só João, no seu capítulo 8, que traz uma informação sobre essa história tão singular desta mulher, que teria tido essa experiência tão dolorosa. E ali nós ficamos com duas grandes lições que Jesus nos oferece. A primeira grande lição é essa, da tolerância, do entendimento, da capacidade de você não criticar os outros, não estabelecer juízo, não condenar as pessoas. E a segunda é a sabedoria que o amor nos permite viver. Porque se ele não fosse amoroso, se ele não fosse capaz de entender as fragilidades da alma humana, ele teria tido um destino diferente. Ou ele teria dito sim, ou ele teria dito não. Qualquer uma das respostas que ele desse o levaria fatalmente para um processo de martírio. Ou seria apedrejado no martírio físico, ou ele viveria o abandono de seus discípulos no martírio psicológico. Então, nós também, nos nossos momentos que a gente vive os conflitos, aprendamos com o Cristo a ver como que a gente se sai nas horas dos conflitos, que exigem que a gente diga isso aqui é sim ou é não. E ele diz, como é que você vê?
Analisa você mesmo. Faça você a sua reflexão, para que você tire as suas próprias conclusões daquilo que você está vivendo. Então, a grande lição que a gente retira do fenômeno da chamada mulher adúltera são basicamente dois elementos. O primeiro é o da tolerância, da compreensão, do não julgamento, de nós não nos estabelecermos como palmatória do mundo. E o segundo é a prudência nos nossos comentários, a sabedoria nas nossas falas, para que a gente não se perca pelas nossas opiniões amargas, para que a gente não se atrapalhe nas próprias pernas, querendo dar justificativa de todas as coisas, apontar as coisas de todos os outros companheiros que vivem, como se nós fôssemos, na verdade, capazes de ter a sabedoria para o entendimento de tudo que existe. Mas entender que, às vezes, devolver as pessoas para que elas pensem pode ser a grande chave para que elas se desenvolvam e a gente não se comprometa estabelecendo de nós o juízo sobre o que é certo e o que é errado. Que o ser humano que está envolvido nas tramas, que ele também participe do processo de decisão. Ele analise da parte dele o que é que ele considera como válido dentro dessa circunstância. Assim, portanto, nesses 4 símbolos que nós temos aqui colocados, nós temos Maria de Nazaré como o símbolo da submissão. Marta como o símbolo daquilo que a gente poderia dizer que seria a materialidade dentro da espiritualidade. Maria de Betânia como a espiritualidade dentro da materialidade. E nós temos na figura da mulher adúltera o aprendizado da nossa capacidade de tolerância, de entendimento, do exercício do amor e da compreensão diante das falhas dos outros. Aqui existe uma falha na área da sexualidade, mas pode ser em qualquer outro ambiente. Quando você tem um parente difícil, um filho complicado, envolvimento com drogas, um casamento bastante amargo, em que você tem que olhar o outro e enxergar a fragilidade que o outro possui. Entender no outro que ele vive dramas muito profundos, e que já basta a lei de causa e efeito para encontrar com esse indivíduo para resolver as suas questões. Nós, muitas vezes, queremos ser os juízes de todas as coisas. Nós queremos ser as pessoas que vamos querer que tudo seja resolvido pela lei de Deus na base da justiça, sem um traço de misericórdia. Então, na mulher adúltera, nós vamos encontrar a compreensão de entender que cada um de nós está no ritmo do seu processo evolutivo, no aprendizado que a vida nos pede para viver, e que, portanto, não nos compete acharmos que somos os braços da justiça, querendo exercer vingança, julgamentos ou condenações à vida de quem quer que seja, porque nós não estamos autorizados a ser juízes da vida alheia. Uma boa representação disso nós encontramos na obra de Irmão X, chamada Contos desta e de Outra Vida. No capítulo 23 dessa obra, existe uma mensagem chamada Eles Viverão. Essa mensagem, Eles Viverão, ela tem muita conexão com essa história da mulher adúltera. Essa história, Eles Viverão, diz respeito a um momento que acontece 11 anos depois da crucificação de Jesus. A história da Igreja do Caminho está acontecendo, está tudo correndo dentro daquilo que era o esperado, e ocorre uma perseguição aos cristãos, e Tiago é arrastado pelas ruas, é torturado e morto pelos homens do templo. Simão acompanha todo o martírio de Tiago e se desespera diante daquilo. Fica revoltado demais com essa perspectiva das dores que Tiago está experimentando. Então, ele volta para casa e desespera. Meu Deus, me ajuda, não consigo compreender. Senhor, como pode, como pode, como pode? E nesse drama que ele está passando, nessa angústia que ele está vivendo, né, ocorre um fenômeno
bem curioso. Jesus aparece para ele e diz: Pedro, o que foi que houve? E aí Pedro vai relatar o que acontece e vai citar 4 personagens, dizendo: fulano fez isso, 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 o que ele merece, Senhor? Aí Jesus diz: ele viverá, Pedro. Aí pega outro personagem, fulano fez isso, o que ele merece? Ele viverá, Pedro. Terceiro, o quarto é Herodes. E Herodes, o nosso rei que permite que tudo isso aconteça, o que ele merece? O que ele merece? Ele vai viver, Pedro. Disse: não, Senhor. Viver é muito pouco pela crueldade que eles fazem. E o Cristo diz: não, Pedro. Viver é suficiente, porque o remorso possui um fel suficiente para amargar uma existência inteira. O ato deles viverem fará com que eles reencontrem as suas histórias, e isso é suficiente para eles. Não é necessário que o braço vingador se levante, porque só o natural processo do encontro do homem com a lei de causa e efeito vai se encarregar dele. Ninguém precisa se arvorar de ser o braço julgador de Deus. Nós não precisamos ser os que vão executar a lei de Deus entre os homens. Deixemos que a lei de causa e efeito cumpra seu curso, que ela execute aquilo que ela tem para executar. E não nos coloquemos na condição de sermos os desafiadores daquilo que está colocado, como se nós tivéssemos o dom de sermos colocados na vida para julgar e sentenciar, condenar pessoas. E então Simão fica debruçado, chorando, ajoelhado, enquanto Cristo fala essas coisas. Quando ele se levanta para querer abraçar Jesus, ele já tinha desaparecido. Então, essa questão do eles viverão, ela é muito importante para que a gente reflita sobre aquilo que nos incomoda, aquilo que nos revolta, condutas dos outros que a gente acha que são impróprias, mas não é possível, eles viverão. Talvez não vivam na Terra em função dos processos de migração planetária, mas viverão. Eles estão entregues à lei de causa e efeito. Ninguém faz algo na lei que passe impune. A justiça de Deus não vai deixar que nada que nós façamos de equivocado seja defrontado com a lei de causa e efeito. Não tem como. Não tem como. Então, o ato de viver, o ato de experimentar a vida é material suficiente para que a gente consiga encontrar em nós serenidade diante dos nossos corações nos momentos de conflito, de dor, de inaceitação das nossas condições de realidade. O nosso quinto personagem, já falamos de Maria de Nazaré, de Maria de Betânia, de Marta de Betânia, da mulher adúltera. E nós temos um outro personagem muito interessante, que também não deixou no Evangelho o seu nome registrado. Não deixou. É a chamada mulher hemorroíça. Quem é essa mulher? Ela é uma mulher que ela teve um problema de saúde e fazia 12 anos que ela vinha com um fluxo de sangue que não cessava. Então, ela estava há 12 anos com alguma enfermidade, certamente no útero ou alguma coisa assim, que fazia com que ela tivesse essa hemorragia durante 12 anos. Quando os ocidentais leem isso, eles sempre pensam: ela devia estar com anemia, né? Está preocupada, porque perdendo sangue, a anemia deve estar bastante doente. Mas não é só isso. Ela não podia tocar em nada. Ela não podia tocar em ninguém. Ela está 12 anos sem poder tocar nenhuma pessoa. Porque mulheres menstruadas não podem tocar em pessoas. Não podem. O evangelista Lucas, que narra essa história, diz que ela já teria viajado por vários lugares, procurado médicos em vários lugares do mundo para ver se conseguiam oferecer algum tipo de medicamento. Nada resolvia o problema dela, nada. Ela ficava o tempo todo com o mesmo sangramento, sem conseguir solução para isso.
E aí narra o evangelista que quando Jesus está na cidade dela, que ele vai passando pela rua, essa mulher, vendo Jesus, ela se enche de coragem. E ela diz: se eu tocar nele, eu ficarei curada. E aí você vai entender o porquê que ela quer tocar. Ela está com sede de toque. Ela está com saudade de poder tocar em alguém. Então, ela, considerando Jesus como sendo uma referência de virtude, ela decide ir ao encontro dele e, por entre a multidão, ela se aproxima por trás dele. Ela não toca ele pela frente, ela vem por trás. E tem uma crença dentro dela: se eu conseguir tocar nesse homem, eu vou ficar curada. E quando Jesus vem andando, tem um monte de gente pegando nele, ele está chegando, os discípulos estão cercando, mas tem todo tipo de mão pegando nele. E ele vai passando e essa mulher se aproxima pelo meio da multidão e toca em Jesus. Quando ela toca, ele para. Ele vira-se para os discípulos e pergunta: quem me tocou? E os discípulos respondem: mas, Senhor, a multidão te comprime de todos os lados. E como que tu perguntas quem te tocou? Todos te tocaram. Eu disse: não. Teve alguém que me tocou de maneira especial, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí a mulher sai de trás do público e se apresenta para ele e diz: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. E o Cristo diz: vai em paz, a tua fé te curou. E ela diz: o meu fluxo de sangue cessou. E ela fica curada do fluxo de sangue ali, naquele incidente que aconteceu no encontro dela com Jesus. O que eu vou dizer agora não está nos evangelhos, mas nós encontramos na literatura mediúnica informações nesse sentido. Então, embora as mulheres do Evangelho sejam as mulheres do Evangelho, eu vou me permitir sair um pouquinho para ir buscar uma informação que está do lado de fora. Nós encontramos informações sobre esse personagem apresentados por nós por Amélia Rodrigues. Ela diz que o nome desta mulher era Berenice. O nome dela seria Berenice, que é um nome típico judeu, Berenice. E esta mulher tornou-se profundamente grata a Jesus pelo fato de ele haver curado a mulher do sangue, do sangue, do sangue que ela perdia. E aí ela passa a acompanhar Jesus. Isso não está nos evangelhos. E daí que quando ocorre a crucificação, ela se mistura na multidão, tentando fazer alguma coisa em prol daquele homem que a havia ajudado tanto e que agora estava naquela condição tão difícil, carregando uma cruz às costas. E há um certo momento em que ele, carregando a cruz, ele passa bem perto dela. Então, diz a tradição que ela teria tomado o lenço que estava no cabelo e pega o lenço e encosta no rosto dele e enxuga o rosto do Cristo marcado de suor e sangue. E quando ela puxa o lenço de volta, o lenço teria ficado marcado com a imagem do rosto dele. Essa história, que faz parte da tradição católica, atribui a esta mulher o nome de Verônica. Verônica, a mulher que teria enxugado o rosto do Cristo. Só que Verônica não é nome judeu. Berenice é um nome judeu. Mas se a gente for observar, os nomes se corrompem ao longo do tempo. Berenice corrompeu para Beronice. Beronice foi para Beronique.
Beronique foi para Veronique. Veronique foi para Verônica. E de Verônica para Verônica. Então, o nome Berenice e o nome Verônica, embora pareçam muito distantes um do outro, são processos naturais de alteração que os nomes apresentam no curso do tempo. Tal como os nomes Jacó e Tiago. Não existe Tiago no cristianismo, só existe Jacó. Então, ele chama Yaakov, Jacó, Jacó, Tiago, Tiago. Então, Jacó é o mesmo Tiago. Assim como Berenice é o mesmo nome Verônica. Ela vai representar para nós a capacidade da fé. Porque é o único dos milagres que a gente encontra nos evangelhos em que o Cristo não teve a ação deliberada e intencional de fazê-lo. Todos os demais, ele fez. Ele agiu ativamente, curando, seja com saliva, com lodo, à distância, com o toque, com palavras, como fosse. Ele sempre esteve como o elemento promotor do fenômeno da cura. O fenômeno da cura da mulher hemorroíça, ele é, na verdade, um fenômeno diferente, porque ele tem, na dinâmica dele, uma postura distinta de Jesus. Ele não está objetivamente focado naquele fenômeno. Ele está irradiando dele amor, e alguém vem e drena a energia, e ele sente a energia dele saindo. Então, ela se apresenta nessa circunstância como um personagem diferenciado pelo dom de ir buscar nas características que ele possui os recursos para a sua cura. E aí é que ela se apresenta como um personagem curioso dentro dos evangelhos nessa nossa discussão de hoje. Então, nós temos Maria de Nazaré, Maria de Betânia, Marta de Betânia, a mulher adúltera, a mulher hemorroíça, que são a segunda mulher. Eu falei de 3 mulheres que tinham nome, que é a Maria de Nazaré, Maria de Betânia e Marta, e já falei de 2 que não deixaram o seu nome, que é a mulher adúltera, a mulher hemorroíça, e agora eu vou falar de uma terceira, que também não deixou o seu nome nos evangelhos. Nós vamos falar agora de um outro personagem, chamada a mulher samaritana. A mulher samaritana é mais uma história que também está presente apenas em um dos evangelhos. Apenas João, evangelista, é que narra o encontro de Jesus com a mulher da Samaria. Ele teria ido com os discípulos para a região da Galileia e, ao invés de fazer um percurso para não entrar na Samaria, como costumeiramente se fazia, os judeus, quando saíam para a Galileia, eles andavam muito mais, faziam um caminho mais longo para não pisar na terra dos samaritanos. Havia um litígio entre os dois, então eles pegavam um caminho diferente para nem passar por dentro. E nessa viagem que Jesus está fazendo da Judeia para a Galileia, ele decide entrar na Samaria. Ele entra. Não era o previsível. O previsível era que eles fossem por outra rota. Ele entra, chega até próximo de um poço que existia na cidade de Sicar. Ele fica sentado e os discípulos dizem: nós vamos à cidade comprar provisões. Aí disse: eu vou ficar aqui, podem ir. E aí ocorre um fenômeno muito interessante. Jesus, seguido por milhares de pessoas, cercado pelos seus discípulos, um homem disputadíssimo, que onde passava as multidões o espremiam, que fez com que Zaqueu subisse no alto de um sicômoro para poder vê-lo, que justificou que os sacerdotes quisessem saber quem era ele no meio das pessoas para poder prendê-lo, porque não conseguiam divisá-lo no meio de tanta gente que o seguia. Aquele mesmo que foi preciso
que os sacerdotes trouxessem 500 homens para prendê-lo, imaginando que ele estaria cercado por uma multidão de pessoas. O homem que no alto do monte pregou seu primeiro discurso público para uma quantidade imensa de pessoas. Esse homem tão disputado, que nem na hora da sua crucificação ficou só, porque foi acompanhado no martírio por outros 2, além de um conjunto de pessoas que no topo do monte assistiam à sua crucificação, está absolutamente sozinho. São raros os momentos do Evangelho em que Jesus está só. Frequentemente ele está próximo dos seus discípulos, mas dessa vez ele está só, quando a mulher samaritana chega no poço para tirar água. E ele então, se voltando para ela, diz: tu pode tirar um pouco de água para mim? E ela, olhando para ele, pelas roupas que ele tem, ela logo vê que ele não era um samaritano, usava roupas de Galileu, tinha sotaque de Galileu. E ela diz: mas como que tu vais pedir água para mim, sabendo que eu sou samaritana e tu és judeu? Tu queres que eu, samaritana, tire água para ti? Eu não posso tirar água para você, sabe? Você é um judeu, eu sou uma samaritana. E ele diz a ela: ah, se tu soubesses a água que eu tenho para te dar, tu não dirias isso, porque a água que tu vais tirar do poço para mim, eu vou beber, mas depois eu vou ter sede de novo. Mas se eu te der da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terás sede, porque tu serás uma fonte de água viva. E ela diz: ah, não. Então me dá logo dessa água aí, eu quero tomar. Tu sabe que eu preciso vir aqui no poço todo tempo, porque toda hora eu tenho que vir aqui no poço para pegar água. Se você me der dessa água que não acaba, eu quero, porque aí eu já fico na cidade. Ela estava querendo uma água encanada, alguma coisa do gênero. E aí ele diz: não, mas a água que eu tenho para te dar, ela não é uma água assim, é uma água diferente. Essa água, ela jorra. Então, tu és maior do que Jacó, o nosso pai, que cavou esse poço? Porque ele cavou o poço, a gente tem que ir lá para buscar água, a tua água vai jorrar. Aí eles começam um diálogo e ela está numa condição de pouco entender. Tudo que ele fala, ela compreende apenas do ponto de vista material. E ela não consegue entender o que ele diz. Ele tenta conversar com ela, mas ela não consegue alcançar o que ele diz. E depois que o diálogo já está bastante avançado, então ele se vira para ela e diz: se tu queres saber, eu quero te dizer que eu sou o Messias, aquele que é o prometido para vir sou eu. Aí disse: como que tu pode dizer que tu és o Messias? Disse: então eu vou te dizer. E aí o que ele diz a ela depende muito da tradução. Há traduções que dizem assim: porque tu já tiveste 5 maridos, e esse que tu tens agora não é teu marido. E ela diz: meu Deus, logo se vê que tu és o Senhor, tu és, porque tu sabes isso. E aí ela promove um processo de mudança na mentalidade dela. E em outras traduções diz assim: porque tu já tiveste 5 deuses, e o que tu tens agora não é teu. Essa segunda tradução é mais correta, porque em hebraico a palavra Adon significa Senhor. E a gente tanto usa para marido como usa para Deus. Tu já tiveste 5 senhores e o que tu tens agora não é teu. E, de fato, o povo samaritano havia experimentado 5 tentativas de cultos diferentes e estava com um 6º agora que não era deles. Quando ele fala isso para essa mulher, as coisas mudam completamente de figura. E ela é como se abrisse o entendimento dela, e o diálogo que se segue é um diálogo muito interessante do ponto de vista filosófico. Ela começa a conversar com ele, perguntando sobre as coisas. E aí ela já pergunta logo de cara para ele: olha, existe uma dúvida aqui. Se a gente tem que adorar aqui no nosso monte, que na Samaria tinha um monte. Havia um monte Gerizim, na Samaria, e existia um monte
Moriá, que era o monte que estava o templo de Jerusalém. Havia uma briga, qual dos dois era o monte verdadeiro? Os samaritanos diziam que o monte verdadeiro era onde estava o templo deles, e os judeus era onde estava o outro lá. Essa era a grande briga. E aí ela aproveita para perguntar, então, já que tu és o Messias, onde é que a gente deve adorar a Deus? Aqui na Samaria, no nosso templo daqui, ou naquele lá de Jerusalém? Ele disse, tu amarás a Deus em espírito e verdade, independente de que lugar seja. Não importa mais templo, não importa lugar onde tu estejas, porque a conexão é do homem direto com Deus. E ela faz outros questionamentos a ele, sempre voltados para essa discussão específica sobre essa necessidade do homem se voltar para Deus. E aí ela vai se deslumbrando com a mensagem dele e os discípulos estão lá embaixo fazendo compra. E ela está aqui aproveitando Jesus sozinho. E esse momento com esta mulher, aparentemente despretensioso, é o que abre as portas da Samaria para que Jesus consiga entrar e pregar ali. Porque quando eles têm esse diálogo, ela diz no final, então agora eu vou descer e vou falar para o meu povo, para que te ouçam, e vou avisar para todos que tu és o Messias. Então, ele utiliza desse canal, aí ela desce, fala para as pessoas, ele fica dias na Samaria pregando, porque ela abre as portas para ele, para que ele consiga fazer o trabalho. Então, você vê como uma pessoa pode alterar a circunstância do atendimento a tantas outras, se essa pessoa tiver a condição de passar por cima dos seus preconceitos. A mulher samaritana, portanto, ela é um personagem diferenciado para nós pela possibilidade que ela nos oferece de fazer uma releitura sobre as nossas verdades. Quantas e quantas vezes nós achamos que nós estamos certos nas nossas certezas e pelas nossas convicções, às vezes, tão equivocadas, a gente fecha portas, nós impedimos que as nossas vidas mudem. O Senhor nos oferece uma oportunidade incrível de mudança, mas o meu preconceito não deixa eu fazer diferente. Então eu digo, não tem nada a ver, isso aí não vai trazer nada de positivo. O que eu vou aprender com isso? Não tem. Então é a capacidade de você se desarmar, de você aceitar o que é diferente, de você ir para um fenômeno de tentativa de acolher aquilo que, em princípio, é tão diferente de você. Um fenômeno tão distinto daquilo que você está acostumado. Porque, às vezes, a gente está tão cercado das nossas certezas que, quando aparece algo que, de certa maneira, é diferente, não quero nem ver isso. E a gente se fecha para o fenômeno de aprendizado constante, que deve ser a tônica das nossas vidas. A mulher samaritana, se tivesse rejeitado Jesus logo no começo da sua fala, teria dado a nós uma condição diferente de história, porque ela teria impedido que a mensagem de Jesus chegasse a Samaria. Então, ali, naquele diálogo aparentemente despretensioso, no poço de Sicar, ele vai encontrar exatamente um personagem importante que tem poder de influência sobre as outras mulheres. Abre as portas daquela sociedade e Jesus consegue levar a sua mensagem para aquele povo. Ela é, assim, a representação de tudo aquilo que diz respeito à nossa capacidade de nos abrirmos para o novo, de sermos tolerantes, de aceitarmos o que é diferente de nós e de aprendermos com todas as coisas. Nós não podemos perder o dom de aprendermos com todos, aprendermos com as crianças, com as pessoas que já são idosas, aprendermos com os que são mais jovens, aprendermos com os que são de uma condição social melhor do que a nossa, aprender com os que são de uma condição social menos favorecida do que a nossa. Todas as possibilidades a gente tem que enxergar como espaços de aprendizado. Ela representa exatamente aquela porta que não se fecha, a porta entreaberta, que, em princípio, com a ideia de estranheza, ela poderia ter fechado a porta, mas ela abre, ela permite que aquela informação chegue, e ao perceber a majestade dos conceitos que o Cristo trazia, ela tem a chance de fazer uma mudança muito forte na sua vida,
transformação efetiva de todas as coisas que diziam respeito à sua própria história e à história de seu povo. A partir dali, os seus discípulos chegam e ele desce para Samaria para fazer a sua pregação. É uma história muito interessante pela possibilidade do descerrar de um fecho que ninguém imaginava. Quando você olha o começo da história, a mulher resistente, enxergando as coisas muito pelo lado material, você tem a sensação, não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Mas é a continuidade do diálogo que faz com que desabroche dentro dela compreensões bem profundas na vida. E da metade do diálogo para frente, ela traz respostas surpreendentes nessa discussão com o Cristo, indicando para nós grandes transformações que podem acontecer sempre que nós estamos dispostos a ouvir e a aprender com todas as pessoas que estão em nosso derredor. Esta seria a nossa terceira personagem sem nome. Nós tivemos 3 com nome: Maria, Maria e Marta. 3 sem nome: a adúltera, a hemorroíça e a samaritana. Falta um último personagem. O último dos nossos personagens que nós temos para hoje poderia ser uma mulher sem nome. Poderia, porque ela vem de uma história profundamente dolorosa. Mas, apesar de trazer uma história marcada por uma série de dores, ela é apresentada nos evangelhos como tendo nome. Ela vem de uma cidade que, em hebraico, significa torre. Quando você tem um mirante, um negócio mais alto, aonde você sobe para você ver lá de cima, nós dizemos em hebraico, Migdal, torre. Ela veio da cidade de Migdal, que nós chamamos Magdala. O nome dela era Miriam, ou seja, Miriam de Migdal, ou Maria de Magdala. Os evangelhos possuem muito pouca informação sobre esta mulher. Muito poucos. Alguns fragmentos a gente encontra aqui e lá, tentando juntar as peças para entender quem era ela. Mas nós encontramos em algumas narrativas, principalmente de palestras que Divaldo Franco nos apresenta, material extremamente rico sobre quem é essa mulher, Maria, da cidade de Magdala. E esses conhecimentos, eles vão muito além daquilo que a gente espera encontrar dentro dos textos evangélicos. As narrativas de Divaldo nos dão conta que ela teria sido uma jovem de uma família de uma razoável condição financeira e que durante o período de sua infância, aproximadamente lá pelos 10 anos de idade, ela teria ido até Jerusalém e teria ouvido a falar sobre um Messias que iria aparecer, falar de umas promessas de um homem que viria renovar todas as coisas. Ela, ainda criança, ficou muito interessada naquelas narrativas, mas aquilo se apagou da sua memória porque ela ainda muito jovem e os judeus esperando pela chegada desse Messias não conseguiram dar a ela novas informações, mas esse conhecimento já chegou a ela ainda quando criança. Quando ela teria aproximadamente uns 15 anos de idade, ela teria vivido uma história extremamente forte em termos afetivos. E em virtude da história forte que ela teve, ela se envolveu afetivamente com um homem que depois a abandonou. Isso a amargurou profundamente e a própria família não a aceitou mais. Em virtude das circunstâncias do seu abandono familiar, diz Divaldo que ela teria então estabelecido para si própria que ela seguiria uma vida diferente. Ela não procuraria mais ter nenhum homem, ela não seria mais de ninguém, até porque, ao perceber-se como sendo uma mulher que não conseguia engravidar,
ela se sentia como uma maldita, como se Deus a tivesse castigado porque ela não podia ser mãe. E em função desse cenário, apesar de ser uma mulher culta, uma mulher com um conhecimento razoável, ela decidiu voltar-se para um estilo de vida diferente das mulheres de seu tempo. Ela decidiu ser alguém que recebia homens muito famosos. A cidade de Migdalo era uma cidade portuária, com muitos comércios, com muita expressão econômica, e por isso havia muitos apelos de homens de dinheiro que apareciam naquela região em busca de companhia, em busca de alguém para dividir a noite, além de soldados romanos de bastante expressão, que estavam naquele lugar em virtude da movimentação econômica que acontecia. Então, os exércitos presentes naquela região eram desproporcionais para o tamanho da cidade, em virtude do dinheiro que por ali circulava. E com o tempo, essa mulher, chamada Maria, da cidade de Magdala, foi se tornando cada vez mais conhecida pelos seus dotes de beleza, pela sua capacidade de reunir os homens, pelas festas que ela oferecia e pelo dom que ela possuía de magnetizar as criaturas. Ela, inclusive, alcançou uma condição econômica tão satisfatória que ela escolhia os seus parceiros. Ela decidia quem ela queria ou não. Era ela que ditava as regras e passou a ser uma mulher rica de posses, com bastante bens, apesar da vida equivocada que ela trazia. Embora todos os sucessos econômicos que essa mulher apresentava, diz Divaldo que ela possuía como que um punhal cravado dentro do seu peito. Ela não conseguia lidar com as suas carências, com as suas fragilidades, com as dores que ela possuía, e por esse motivo, vez por outra, ela passava dias sem receber ninguém. Ela trancava a sua casa e ficava isolada no seu quarto, sem que ninguém pudesse perturbá-la. Nos seus dias de angústia, ela era capaz de passar mais de um dia, aproximadamente, sem comer absolutamente nada, apenas com os olhos fixos, prostrados, em que ela ficava olhando para o vazio. Nesses dias de angústia, ela penetrava num processo de sofrimento tão profundo, em virtude das dores que ela trazia dentro de sua alma, que suas servas eram ensinadas a, quando a sua senhora entrava nesse processo de dor, elas tiravam as sandálias para não fazerem barulho na casa, para não perturbar a ama, que ficava às vezes sentada na cama, olhando para a parede, sem mover um músculo. Sua história, portanto, oscilava entre momentos de festas faustosas e momentos de recolhimento muito profundo, em que ela se dava aos processos de sua angústia interior muito grave. Mesmo sendo uma mulher considerada de uma vida, mesmo tendo uma história de sucesso do ponto de vista econômico e sendo vista pela sociedade como alguém indesejável, isso não fez com que ela se tornasse uma mulher cruel. Não. Ao contrário. Ela era reconhecida por ser uma mulher muito caridosa, que ajudava os miseráveis, os famintos, porque ela olhava nos outros e enxergava uma parte do seu próprio eu. E diz a história que, numa dada tarde, em que Maria, já com a sua história já vivida, já era uma mulher conhecida e rica, com toda a faustosidade que a sua condição lhe oferecia. Ela sai à rua numa liteira, e quando ela está atravessando a cidade, dentro da sua liteira, vem um pobre miserável e bate na janela da liteira e diz: Senhora, por favor, me ajude. Ela puxa o pano da liteira e tem um pobre coitado do lado de fora que diz a ela:
Me ajude, por favor. Uma moeda, senhora, me dê uma moeda. Eu preciso ver o Messias. Ele está em Cafarnaum. Eu preciso vê-lo. E ela diz: Messias? Messias? O Messias está na cidade, em Cafarnaum? Sim, ele está aqui perto, em Cafarnaum. Senhora, me dê uma moeda, eu preciso pagar o barqueiro para ir vê-lo. E ela perguntou: e o que tu queres desse teu Messias? Ele então abriu a roupa e mostrou para ela o corpo todo chagado e disse para ela: eu busco pelo Messias para que ele me cure a lepra. E de dentro da liteira, olhando o corpo cheio de pústulas, ela teria dito para ele: eu vou te dar a moeda, mas pergunta para esse teu Messias se ele também é capaz de curar as lepras da alma. E ela abriu a bolsa, tirou uma moeda e jogou pela janela. O rapaz pegou a moeda, agradeceu e subiu. A liteira seguiu para casa. E Maria de Magdala estava entrando naquele processo de entristecimento grave que ela passava. Quando ela chegou na residência, as servas já perceberam que eles iriam enfrentar momentos de profunda dor, porque mais uma vez a senhora estava entrando no seu processo de angústia. Elas então recolheram a senhora dentro do quarto, retiraram as sandálias como de costume, fizeram absoluto silêncio sobre a casa e aguardaram que ela saísse do seu estado de torpor. No meio desse processo de dor, elas ouvem um barulho no portão, um chacoalhar muito forte nos portões que ficavam lá fora. As servas vão até o portão e lá estava o homem que ela havia dado a moeda. Ele disse: eu preciso falar com a senhora. E as servas disseram: hoje não, hoje a Nossa Senhora não está recebendo ninguém, mas hoje eu quero falar com ela, é agora, eu tenho que entrar, se a senhora não vai recebê-lo. Aí ele empurra a porta e entra. E diz: eu preciso falar com ela, porque ela me mandou vir com ela. Eu quero falar com ela. Ele diz: não, por favor, não. E ele sai entrando na casa e vai até os aposentos onde ela está, prostrada, parada, olhando para o vazio como ficava. E quando ele entra, ele diz a ela: senhora, veja, e abre a roupa e mostra o corpo saudável, sem as feridas que ela tinha visto na véspera. E disse: eu perguntei para o Messias, eu perguntei aos que estavam em torno dele, e eles disseram que sim, senhora, que ele também cura as lepras da alma. E eu me comprometi de vir buscá-la, porque ele viajará essa noite de Cafarnaum. E nós precisamos ir logo antes que ele vá. Venha comigo, senhora. Mas eu não vou. Venha comigo. A senhora precisa conhecer. Venha. E quase que arrancando a mulher do leito, ele levou Maria até a praia. E ali, pagando para um barqueiro, eles fizeram a viagem novamente e ela desceu em Cafarnaum. Segundo a narrativa, ele estaria na casa de Pedro. E quando Maria chega, ela entra praticamente pelas costas dele. E quando ele a vê passar, ele olha para ela e abre um largo sorriso. Aquele sorriso invadiu Maria de uma maneira tão indescritível, porque ela nunca imaginou esperar de alguém que tinha uma autoridade religiosa uma receptividade tão extraordinária. Ela ficou do lado de fora, por entre uma cerca de rosas, assistindo o Cristo falar, e o coração dela ficava aos saltos dentro do peito, esperando pela oportunidade de falar com ele. E depois de alguns momentos do Cristo falando com as pessoas, ela conseguiu se aproximar e ele então a chamou pelo nome. E disse: Maria, senta. O que tu queres de mim? Quando ela ouve ele chamar o próprio nome dela, ela se emociona profundamente.
E se aproxima do Cristo, se senta e diz: Senhor, eu sou aquilo que se pode chamar de uma mulher que ninguém quer se aproximar. Eu sou uma vendedora de prazeres. E o Cristo, então, olhando para ela, diz: Maria, olha para essa casa em ruínas, e aponta para ela uma casa que está toda caindo, e as plantas subiram pelo telhado, já quase no chão, e lá em cima começaram a colocar flores. E ele diz: olha essa casa em ruínas. Agora vê as flores que se formaram sobre elas. Sabe, Maria, mesmo por entre os escombros das nossas vidas, o Senhor é capaz de produzir vida e beleza. Não considere que você seja uma casa em destruição, quando Deus pode fazer ainda muita beleza por entre as tuas condições que tu possas oferecer. E ela diz: mas Senhor, eu não tenho condição de mudar, porque a minha história é uma história muito dolorosa. Eu tenho muita sede de amor, e eu não encontro amor, Senhor. E ele pergunta para ela: e o que te impede de amar, Maria? O que te impede de amar? Se tu queres amor, então ama. Porque tu estás querendo receber, então entrega o que tu queres. Porque às vezes nós queremos receber, mas não queremos entregar o que queremos receber. Então, se nós queremos algo no bem, o nosso primeiro movimento tem que ser o de entregar o que eu quero. Nós encontraríamos uma expressão disso depois na prece de São Francisco de Assis, quando ele diz: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Primeiro eu me movo para depois receber. Amar que ser amado. Então, primeiro você entrega para depois receber, e não o processo inverso. Ah, queria tanto que alguém me amasse. Ah, queria tanto que alguém me compreendesse. Então, se você quer, entrega primeiro. E é esse o convite que ele faz a ela. Se tu queres amor, Maria, entrega amor. Se é isso que tu queres receber, então entrega, porque é da lei que a gente receba daquilo que dá. Entrega amor. E ela então diz uma terceira frase a ele: como, Senhor, que eu poderei entrar amor? Como que eu poderei ter alguém para amar e ter para mim, se eu não posso ser mãe? Nenhum homem vai me querer. Eu não poderei ter um companheiro, eu não poderei ter essa expressão de afetividade, porque o Senhor dos céus não me permitiu que pudesse ser mãe. O Cristo então pergunta para Maria: Maria, quem te parece ter mais amor? A mulher que é capaz de amar o filho de outro ventre, ou aquela que só é capaz de amar os filhos do próprio ventre? Quando ele diz isso para ela, abre-se uma nova visão de vida. Sim, Maria, diz ele. Qual é a mulher que mais ama? A que é capaz de amar o fruto do seu próprio ventre, ou é a que é capaz de amar o fruto do ventre alheio? Nessa hora, diante dela, passa uma visão extraordinária das crianças abandonadas, dos miseráveis, dos famintos, os desgraçados, os desvalidos, os desesperançados. E a sua vida começa a se refazer completamente. Ela começa a rever os seus conceitos de vida. E a partir dessa compreensão, ela distende uma nova visão de que seria viver totalmente diferente. A partir dali, ela iria transformar a sua vida, ela iria abandonar a história que ela possuía e iniciar um trabalho efetivo de se engajar na tarefa de divulgação
do Evangelho, de transformação, de socorro aos miseráveis, aos famintos, aos desgraçados. Ela iria fazer uma transformação profunda na sua vida. Ela iria oferecer aos homens o maior legado de transformação que o Evangelho possui. Todos os personagens que vimos fizeram mudanças nas suas vidas a partir do encontro com Jesus. Uns maiores, como Maria, de Betânia, outros menores, como Marta, de Betânia. Mas todos experimentaram movimentações nas suas histórias. Mas ninguém promoveu transformações tão profundas na sua alma como a figura de Maria de Magdala. Exatamente pela capacidade de transformação, de dizer que é possível nascer uma vida nova de uma vida velha, das flores que nascem por sobre os escombros de uma casa em ruínas, da possibilidade de devotar amor àqueles que não têm nada para dar em troca, por perceber a transformação que Maria executou ao longo de sua vida. Foi para ela que o Cristo aparece quando ressurreto naquele domingo pela manhã. Ele poderia ter aparecido a Pedro, ele poderia ter aparecido a João, mas ele prefere aparecer a Maria para que ela, aquela que empreendeu a maior transformação de todos os personagens do Evangelho, passasse para a posteridade como a mensageira da imortalidade. Aquela que aparentemente seria a mais abjeta de todas as criaturas que o Evangelho relata, ela foi a mensageira da mais importante notícia, a notícia de que queremos viver para sempre. Uma notícia que consola os nossos corações, que consola o coração de todos os pais que perdem seus filhos, seus entes queridos, seus esposos, pai, mãe, e quando a sombra da morte se derrama sobre os nossos lares e nós nos angustiamos pela sensação de que a vida acabou, nós recordamos Maria de Magdala, a mulher que fisicamente, numa única existência, transformou a vida que ela tinha numa nova vida de dedicação ao bem, para ser também a mensageira da imortalidade. O dom de dizer a todos nós que a vida continua e que a morte não tem o poder de separar aqueles que se amam. Essas mulheres do Evangelho, portanto, elas oferecem para nós inúmeras lições. E a partir da possibilidade que nós temos de mergulharmos nas suas histórias, nos seus relatos, nós conseguimos tirar lições muito preciosas para identificar que dentro de nós existe um pouco de cada uma delas, que a gente aprenda com cada uma dessas mulheres a submissão de Maria, a espiritualidade de Maria de Betânia, o dom de não descuidarmos das coisas materiais com Marta, a compreensão das nossas fragilidades com as características da mulher adúltera, os benefícios da fé imorredora na mulher hemorroíça, o dom da compreensão e da tolerância com a mulher da Samaria, mas fundamentalmente o dom de nós nos reconstruirmos a cada golpe da vida, na certeza de que a vida continua para sempre e de que o Senhor sempre nos apontará, mesmo que a nossa casa esteja em ruínas, para a latada de rosas que cobre a multidão das nossas dores. Eu queria encerrar a nossa conversa de hoje com um capítulo que eu deixei para o final, que diz respeito ao desencarne de Maria. O capítulo 30 da obra Boa Nova nos conta o término da história de Maria na Terra. Nos diz que ela estava morando em Éfeso, na casa junto com João, uma casa que dava de frente para o mar, e pode ser facilmente encontrada na internet. Se você colocar Casa de Maria em Éfeso, você vai ver a casa. É uma casa toda de pedra. Na frente tem
uma espécie de um banco de pedra e uma árvore grande. E a narrativa que tem no livro Boa Nova fala exatamente desse cenário como se a gente estivesse vendo acontecer. Diz que depois de muitos anos Maria vivendo nesse lugar, os viajantes se acostumaram a procurar por ela. E ela se tornou vista como se fosse a mãezinha de todos, a Mãe Santíssima. E aí diz o livro que numa dada noite, ela já estava bastante idosa, e aí ela resolveu sair e sentar do lado de fora nesse banco, para contemplar a noite, para refletir sobre as coisas. E quando ela estava ali sentada, refletindo, ela viu se aproximar um viajante. E aí esse viajante se aproximou dela, tomou as mãos dela, e eles começaram a conversar, e ele não disse quem ele era, e ela então ficou conversando com ele, ele consolando essa mulher que estava numa situação de tristeza. E depois, no momento da conversa, ela vai e toma as mãos dele. Quando ela toma as mãos dele, havia cravos da cruz na mão. É só aí que ela vai perceber que ela estava diante do próprio filho. Quando ela descobre que ela estava diante de Jesus, ela é tomada de uma emoção tão grande. Então ela decide, nessa hora ela se levanta e diz: meu filho, meu filho. E surpreendentemente, ao invés dela tomar uma outra atitude, mas compreendendo a grandeza do filho que ela tinha tido, ela se levanta do banco e se ajoelha diante dele. Então a mãe se ajoelha diante do filho. Quando ela faz o movimento idosa para se ajoelhar diante do filho, quando ela se abaixa, o filho segura e diz: não, mãe, não. E aí ele se ajoelha diante dela. O Cristo planetário se ajoelha diante da mulher que veio à Terra para ser a sua mãe. Então, nesse momento em que a gente faz tantas reflexões sobre família e sobre todas essas coisas, que a gente fique com esse recado final de Jesus na relação dele com a sua mãe, a forma como ele lidou com tudo isso, para que a gente pense que se o Cristo planetário prescindiu de tudo, de riqueza, de dinheiro, de poder, de uma estrutura de uma família rica, de títulos, de tudo, ele não prescindiu de ter uma mãe. Que a gente pense sobre tudo isso e reflita na grandiosidade de uma mulher que renasce para ser a mãe do Messias. Tá bom?